em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então, graças a Deus por essa oportunidade, né, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Que fala sobre a unidade da fé. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a união, né? A união da igreja, né? Como um corpo de Cristo. Né? A Bíblia diz que somos um corpo de Cristo. Né? O corpo ele tem que estar bem ajustado, né? Ele tem que estar unido para que os propósitos finais sejam estabelecidos. Né? Então, Efésios capítulo 4 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado. Perdoa-nos em nome de Jesus, ó meu Deus, quando estamos em desacordo com a Tua palavra. Perdoa as vezes, Senhor Jesus, que não estamos unidos. Venha nessa noite, Senhor Jesus, por intermédio da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, venha unir a Tua igreja, que venhamos termos o prazer de, unidos, fazermos a Tua obra com amor e alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Vamos meditar nessa palavra nessa noite. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre unidade. Né? O Salmo 133, ele deixa bem claro, né, o salmista Davi, quão bom que os irmãos vivam em união. Então, vivam. Então, quer dizer, no seu dia a dia, né? Não é viver em união um dia que estamos aqui, o outro dia não. Né? Então, que vivam. Vivam quer dizer continuamente. Né? Então, quão bom que os irmãos vivam em união. E depois, no final, né, do Salmo 133, ele diz: ali o Senhor ordena a bênção. Né? Então, o Senhor vai ordenar a bênção na nossa vida, na sua igreja, né? Quando todos nós estivermos unidos num só propósito. Né? Então, em um lugar que nem esse aqui que Deus preparou para nós estarmos reunidos, é um lugar de adoração ao Senhor. Né? Então, quando viermos à casa do Senhor, temos que vir com um só propósito, todos esses propósitos, de adorar, de agradecer ao Senhor. Né? Então, um lugar que o Senhor proporcionou para nós adorarmos ao Senhor. Né? Então, esse orarmos ao Senhor. Né? A Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. Né? Então, quando nós viermos à casa do Senhor, né, todos nós temos que virmos com esse propósito, né, de louvarmos, de agradecermos, de bendizermos, de orarmos ao Senhor, né, de pedirmos perdão pelos nossos erros. Né? Então, é o único propósito que a igreja tem que ter. Né? Então, esse capítulo vai falar vários assuntos. Né? Então, começando no versículo 1, né, Efésios 4, 1, rogo-vos. O rogo está dizendo, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo, né? Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Né? Então, cada um de nós foi chamado segundo a vocação que Deus vocacionou a cada um de nós. Né? Então, cada um de nós tem uma vocação vocacionada por Deus. Né? Então, cada um ande segundo ao chamado que você fosse chamado por Deus, né, de modo digno, né? Ele diz assim: andeis de modo digno na vocação que fosses chamados. Aqui na igreja, por exemplo, então tem
várias pessoas com várias funções, né? Por exemplo, tem os porteiros, aquele que abre o culto, aquele que adora, né? Tem o grupo do louvor, né? Tem o pregador, tem aquele que ensina, né? Aquela, no caso a Esther, aqui nas aulas do domingo, né? Então, cada um tem uma função definida, né? Então, a Bíblia diz assim, ó, andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, né? Então, temos que andar continuamente, né? De modo digno, de modo fiel, né? De acordo com o chamado que Deus nos chamou, né? Contente com aquilo que Deus nos chamou, né? Então, nós temos que andar contente com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, assim, cada um de nós tem que estar contente, feliz. Eu lembro que quando, as primeiras vezes que eu cheguei na igreja, né, eu sempre perguntei para o pastor, né, no que eu poderia ajudar. Eu sempre estava ajudando, né, na manutenção da igreja, né, depois vim para cá, para essa igreja, né, mesma coisa, né, e Deus me comissionou, né, como diz a palavra, me vocacionou para esse cargo de pastor. E aqui estou e tento fazer com alegria, com amor, né? Então, como diz a palavra, andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Então, nós somos representantes de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós temos que andar de modo digno como nós somos chamados. Então, nós temos que nos comportarmos como tal. Né? Então, é isso que a Bíblia diz em Mateus 5, né? Falando sobre os discípulos são a luz do mundo. Né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, somos representando. As pessoas têm que olhar em nós e refletirmos a glória de Deus. Né? Para isso, temos que andar de modo digno, né? Segundo a vocação que fosse chamado. Né? Então, e no versículo 2 ele dá a receita. Mas como que eu faço isso? Como que eu ando de modo digno? Né? A própria Bíblia, ela vai se respondendo. Né? Ela diz assim, ó, com toda humildade. Né? Quando eu sou humilde, quando eu ando segundo a palavra de Deus, não é andar humilde hoje e amanhã não, é andar em zigue-zague, né? Ou em altos e baixos. Né? A Bíblia diz com toda a humildade, sempre, está falando sempre, sendo humilde, né? E com toda a humildade e mansidão. Então, a mansidão é uma virtude de Deus, né? Gálatas 5:22 fala que a mansidão uma parte do fruto do Espírito, né? Então, é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Então, a mansidão, quando eu sou manso, né? Quando eu exerço essa virtude, aí eu estou andando de modo digno da vocação a que eu fui chamado. Que coisa maravilhosa, né, meus? Então, a Bíblia ela diz, andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Mas o que é andar de modo digno? A própria Bíblia responde, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Né? Então, longanimidade é ser longânimo, é ser tardio em irar, vamos dizer, é o contrário de ser pavio curto, né? Ser longânimo, né? Então, vamos dizer assim, ó, vamos dizer assim, é ser perseverante na tranquilidade, ser longânimo, não se irar, bem como diz, é o contrário de pavio curto, né? A pessoa às vezes fala uma coisa e já responde duas. O longânimo não, ele pode estar ali se azucrinando ali, né? Você é tranquilo, né? Você é longânimo, né? Você não aceita a provocação, vamos dizer assim, né? Então, quando eu exerço essa função, né, eu estou andando de modo digno segundo a vocação que eu fui chamado. Então, Deus nos chamou para sermos santos, né? Então, quando eu exerço humildade, quando eu sou manso, né? Quando eu sou longânimo e quando eu suporto uns aos outros em amor, aí eu estou exercendo a minha vocação
que Deus me chamou de modo digno. Então, quando eu fizer isso, meu irmão, então é isso que Deus requer de nós. Andeis de modo digno, na vocação que fosse chamar, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele tinha dentro do ministério dele, né, 12 apóstolos, poucas pessoas, mas cada um deles tinha, vamos dizer assim, uma peculiaridade diferente. Né? Pedro, bravo, né? Qualquer coisa puxava da espada. Né? O Tomé, incrédulo, tinha que ver para crer. Judas traiu Jesus. João, que é o profeta do amor, que escreveu as cartas do amor, certa vez Jesus disse para ele, e outro apóstolo, não lembro o nome, ir na frente preparar o caminho, um pouso para eles, chegaram lá e não deixaram esposar. E ele volta, e ele diz a Jesus, não deixaram, Jesus, o Senhor quer que ore ao Pai, desça fogo do céu e consuma todos eles? Né? Então vamos dizer assim, ó, cada um deles tinha problema, mas Jesus convivia com todos eles. Né? Jesus suportava, como diz a Bíblia aqui, ó, suportamos uns aos outros em amor. Né? Então nós temos que suportar o nosso irmão, né? Nós temos que respeitá-lo à maneira dele. Né? Muitas vezes nós queremos que as pessoas elas sejam iguais a nós, né? E não é assim. Né? Então nós temos que pedir, Senhor, encha o meu coração de amor para que eu possa entender o meu irmão. Eu não sei como é que é a vida dele, como é que ele passou o dia, o que ele tem passado. Né? Enfim, eu quero suportar o meu irmão. Eu sei que ele é difícil, vamos dizer assim, né? Mas me dá amor para me suportar ele. O que é amor? Amor é o que Jesus fez conosco, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu filho unigênito. Então, Jesus, por amor, ele se entregou a nós, a ponto de morrer por nós. Né? Então, amor é ele sofrer por nosso irmão. Então, engolir a seco, muitas vezes, né? O que nos dizem, né? Vocês lembram do salmista no Salmo 42, 11, no 10 ali, né? Ele diz ali, 42, 10, os meus ossos, eles esmigalham quando os meus inimigos dizem, aonde está o teu Deus? Né? Então, ele era afrontado por palavras, mas ele ficava quieto, né? Os ossos dele esmigalhavam, o coração dele esbrugava por dentro, né? Mas ele suportava em amor. Né? Então é assim que nós temos que fazer para os nossos irmãos, né? Suportarmos uns aos outros em amor. Né? Então não é, eu suporto a Érica, mas a Érica para lá e eu para cá. Não, é suportar em amor, né? Aprendemos a viver em comunhão, em comunidade, assim como Cristo. Né? Então, Jesus mesmo, o maior exemplo, né? Jesus batendo na cabeça dele lá na cruz, né? E ele, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Então, Jesus suportou, como diz o Hebreus 12, né? Ele diz, em troca da alegria que estava proposta, né? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentou-se à destra do Pai. Né? Então, Jesus não levou em conta, né? A zombaria, o deboche, o escárnio, né? Porque tinha um prêmio para ele, né? Tinha uma alegria que ele estava proposto. Somos nós, as almas, a salvação do povo ao qual ele veio salvar. Né? Então, no versículo 13, Efésios 4,13, ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, eu tenho que me esforçar, meu irmão, diligentemente. O que é uma palavra diligentemente? Está dizendo com cuidado, né? Eu me esforçar com cuidado para mim, como diz aqui, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está falando da unidade do Espírito, né? Eu tenho que me esforçar para estar unido com meu irmão, suportando ele do jeito que ele é, entendendo na unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é isso que Deus requer de cada um de nós. Tem um versículo que eu não lembro aonde que diz, mas diz assim, ó, dependendo de vós, tende paz com todos. Né? Então, se depende de nós, né? Eu tenho paz com todos, com meu irmão. Né? Então, muitas vezes não depende de nós. Né? Muitas vezes somos mal interpretados ou xingados e temos que ficar quietos.
quieto, né? Então, é isso que a Bíblia está dizendo, depender de vós, tende paz com todo mundo. Então, quer dizer, não revide, né? Não, dependa de vós. Se você pode, confrontado, né? Vamos dizer, com uma situação, né? Se você pode ter paz, fica em paz, fica quieto, né? Como diz a palavra, né? Com longanimidade, suportando uns aos outros, com humildade, com mansidão. Né? Então, quando nós exercermos isso, nós vamos estar andando, né, de modo digno, como a palavra de Deus diz, né? Mas a Bíblia diz que não é fácil, né, meus amigos? Não é fácil. Né? Muitas vezes dá vontade de chacoalhar, de arrancar da espada, né? Mas a Bíblia diz que eu tenho que me esforçar, né, para mim me manter no trilho, né? Como diz o Bolsonaro, né? Manter as 4 linhas, né? Então, muitas vezes nós temos que manter, temos que ser com um esforço, né? Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade. Então, eu tenho que me esforçar para me manter a unidade no corpo de Cristo, né? No versículo 4 ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Então, o que a palavra está dizendo? Que há um só corpo. Como assim um só corpo? Todos nós formamos um corpo. O corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça, né? Então não há vários corpos, entendeu? Não, existe um corpo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo, né? Não existe vários corpos. Não, um corpo. O corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. Ele há um somente corpo e um Espírito, o Espírito Santo que nos une, um só Espírito que une esse corpo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu sou natural de Santo Anjo, vocês aqui da Alegrete, o pastor, o missionário de São Francisco, eu não sei se tem alguém que é de outra cidade, né? Então, quem é que nos uniu, né? Foi um só Espírito que nos uniu, né? Nos deu um só pensamento, nos deu um só propósito, viemos na igreja com o propósito de adorar. Então, há um só corpo. Por que nós estamos unidos? Porque nós somos um corpo, né? Um só corpo. Somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação. Qual é a esperança da igreja? Né? Se você perguntar para qualquer um dos irmãos, né, ou os que aqui estão, ou irmãos nossos que nós conhecermos aí na rua, vamos dizer, que nasceram de novo, que creem no Senhor Jesus, que aguardam a vida de Cristo, né? Eles dizem que a esperança dele é a mesma nossa, né? A esperança de estarmos com Cristo um dia, né? Para sempre com o Senhor Jesus. É a mesma esperança, né? Então, há uma só esperança. Então, não pode haver duas esperanças, não pode haver divisões, né? Então, um só pensamento. E depois no 5 ele diz, há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Né? Então, todos nós sabemos que há um só Senhor, um só dono. Né? O Senhor, ele é o nosso dono. A Bíblia diz que nós fomos comprados. O nosso corpo, nós dissemos que é nosso, né? Coríntios fala, o corpo que tendes não é de vós, ele é de Cristo. Cristo comprou o vosso corpo pelo preço do seu sangue. Né? Nós temos o hábito de dizer o nosso corpo, né? Mas não é. Né? Nós não pertence nada a nós, fomos comprados por Cristo, pertencemos a Cristo e temos que glorificá-lo a Cristo por intermédio do nosso corpo. Né? Então, quando que nós fizemos isso? Quando nós andamos de modo digno. Né? O que é andar de modo digno? Como foi lido, né? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando para preservar essa unidade. Né? Então, é com esforço, meus irmãos. Mas muitas vezes não dá. Tem que dar. A Bíblia diz que tem que ser longânimo. Mas a minha paciência está por aqui. Aumenta mais. Né? Tem que ser longânimo. Tem que longanimidade. Né? Paciência tem que ser longa. Isso quer dizer longanimidade. Paciência longa. Né? Então, há um só Senhor, uma só fé. É a fé de Efésios 2:8, né? Pela graça do céu, mediante a fé em Cristo, não vem de vós, é dom de Deus. Então, é a mesma fé que Deus concedeu a mim, concedeu a Gerseni, ao Cláudio, ao Iramir, a Esther, a cada um de nós, um exemplo, né? É a mesma fé, a fé provinda de Deus, né? Um só batismo, né? Então, não há necessidade de vivermos se batizando várias vezes, né? No momento que nós batizamos uma vez, né? Já recebemos
o novo nascimento, quando nós entendemos. Então, quando que a pessoa é batizada? Quando ela entende, né? Que nem esse jovem foi batizado agora no domingo, né? Ele entendeu o plano da salvação, ele foi batizado. Né? Então, primeiro ele entende, depois ele ser batizado, e daqui para frente uma nova vida com Cristo. Né? Então, um só batismo. No versículo 6, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Então, há um só Deus, meu irmão. Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Age por meio de todos. Então, é tão maravilhoso, né? Quando nós entendemos a palavra de Deus claramente. Há um só Deus, graças a Deus. Né? Então, se hoje nós escutamos e vemos, né, no mundo afora, muitos deuses, né? Mas nós temos a certeza que existe só um Deus. Né? Então, o Deus que criou os céus e a terra, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus criador de todas as coisas, né? Pai de todos, o qual sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Está falando da unidade, né? Ele age por meio de todos. Né? Então pode ver, né? Ninguém de nós chega até Cristo sozinho. Né? Deus usa a vida de quem Ele quiser. Né? Um dia Deus usou uma pessoa para fazer um convite a nós, para trazer a palavra para nós. Né? E assim como usa a nossa vida continuamente, né? Ele age por meio de todos, como diz a palavra. E está em todos. Né? O Deus, como foi lido agora no estudo de domingo, né? O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, onipresente, né? E onisciente. Um Deus está todo poder, onisciente, Deus sabe de todas as coisas, e onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Então, assim como está conosco, está aqui com os nossos irmãos ao lado, que estão cultuando a Deus, também Deus está com eles, está com aquele que está lá trabalhando, aonde estiver um ser humano, né? Deus está com ele, né? Está no controle. Como diz o Salmo 121, né? O Senhor é a sombra à minha direita. Né? Então, o Senhor, onde nós estivermos, o Senhor, Ele está ao nosso lado. Então, é tão maravilhoso, meus irmãos. Vamos continuar lendo aqui no mesmo Efésios 4:7 agora. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido até as profundezas inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, foi aquilo que eu falei no começo aqui, né? Um é porteiro, outro é pregador, outro é professor, outro abre o culto. Então, aqui está falando dos ministérios, né? É os dons ministeriais. Ele concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outro para pastores e mestres. Então, quem é que estabeleceu? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele que estabelece. Né? Então, não é por livre e espontânea vontade. Eu vou ser pastor. Não, não é. Eu vou ser evangelista. Não. Foi Deus que veio e nos escolheu, como diz João 15,16. Não fosse vós escolhidos a mim, eu escolhi a vós e os designei para que vades e deis fruto. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? Porque Deus nos escolheu e nos comissionou, nos deu uma ordem. Né? Vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar as coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então foi por isso que estamos aqui nessa noite, porque Deus nos escolheu. E por que Deus escolhe uns para uma função? Por que Deus escolhe um para apóstolo? Por que não são todos apóstolos? Né? Mas eu queria ser apóstolo, por exemplo. Né? Por que não é assim? Né? Porque Deus ele é soberano. E ele diz assim, escolheu um para apóstolo, outro para profeta, para evangelista, outro para pastores e mestres. Agora no versículo 12 ele dá a resposta de novo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo aqui a unidade. Né? Então, qual o propósito de Deus estabelecer um para um chamado e outro para outro? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem é o santo? Está falando da sua igreja. Né? Por isso que Deus escolheu, né? Os apóstolos. Né?
depois pastores, evangelistas, mestres. Qual é o propósito? É o propósito de aperfeiçoamento dos santos, de aperfeiçoar a igreja, né? Então, aqui fica bem claro que nós precisamos de congregar, né? Como diz Hebreus 10, ele diz no versículo 26, né, que não deixemos de congregar-nos, como é o de costume de alguns, né? Fazemos as demonstrações tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, né? Por quê? Porque quando nós congregamos, nós nos estimulamos um ao outro, né? Nós viemos na igreja e nós encontramos o nosso irmão e nós somos estimulados, né? É isso que o escritor de Hebreus ele diz, né? Hebreus 10. Então, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? Eu vou edificar uma casa, né? Eu vou construir, né? Então, quando Deus ele escolheu, cada um comissionou numa função, é justamente para isso, né? Para aperfeiçoar o santo e no desempenho do seu serviço e na edificação do corpo de Cristo, no crescimento do corpo de Cristo, né? Na formação do corpo de Cristo, né? Não há igreja, se cada um resolvesse, por exemplo, ficar em casa e não houvesse, se não ouvissem a palavra, se não viessem no culto, se não viessem aprender, não tirassem um tempo para orar, não haveria unidade, né? Então, só pode ser igreja quando estivermos juntos, né? Quando estivermos em unidade, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, né? O que é edificação? Para a construção do corpo de Cristo, né? Então, dia a dia, vamos dizer assim, o corpo de Cristo ele vai sendo completado, vamos dizer assim, né? com os irmãos que estão chegando, né? Eu vejo assim, um crescimento, né? Por exemplo, no momento que nós vamos ficando mais velhos, né, nós vamos crescendo. Então, assim é a caminhada com Deus. No momento que a igreja vai avançando, ela vai se formando, né? Até, como diz a palavra de Deus, ele diz, ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Então, nós estamos crescendo, cada vez mais unido, vai se juntando irmãos a nós, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita veracidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então, isso aqui vai ser o dia da nossa coroação, né? E recebemos um corpo de glória, né? O apóstolo Paulo ele diz que ele prossegue para o alvo ainda, ele não conquistou tudo aquilo que ele gostaria de ter conquistado. Ele caminha para o alvo, ele avança para o alvo. Nós é da mesma maneira, né? Mas a Bíblia diz até que todos chegando à unidade da fé. Pode ver todos. É isso que Deus quer, todos juntos, né? Chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita veracidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é isso que Deus requer, né? Que todos nós juntos chegamos naquele grande dia, né? E vamos dizer, de mãos dadas, unidos, glorificando a Deus, só num único coral, né? É isso que Deus requer de cada um de nós. No versículo 14 diz, para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem o erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Está vendo? Mas seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Então, crescemos junto, né? Nesse único corpo, o qual é Cristo, o cabeça, né? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Tá vendo? Quando nós estamos unidos, como diz a palavra de Deus, né? De que todo o corpo bem ajustado, né? Então,
o corpo tem que estar bem ajustado. A nossa roupa, quando nós tomamos banho, colocamos a nossa roupa, nós ajustamos a nossa roupa, o nosso cinto, né? Para que, vamos dizer assim, tudo funcione bem. Se eu estou com minha calça frouxa, isso vai causar desconforto, eu não vou conseguir cumprir o meu objetivo, né? Então a Bíblia diz aqui, ó, de quem todo o corpo bem ajustado, né? Então está falando de um propósito só, um só propósito, e consolidado pelo auxílio de toda junta, pelo auxílio de toda junta, pelo auxílio de todos nós, né? Junto, num só propósito, segundo a justa cooperação de cada parte, justa cooperação de cada parte, né? Então cada qual vai contribuir segundo a sua força, né? Um dedo, por exemplo, o dedo mínimo aqui, ele tem uma finalidade, o dedão já tem outro, né? Já é mais forte. Então, cada um de nós, no corpo de Cristo, vai contribuir segundo a sua parte, segundo a sua capacidade, né? Aquele que sabe mais, ele vai ensinar mais, ele vai trabalhar menos. Aquele que sabe menos, ele vai ensinar aquilo que ele sabe, né? Ele vai fazer aquilo que pode. Então, aqui na igreja, por exemplo, o pastor é construtor, ele construiu esse templo aqui, né? Porque ele sabia mais, né? Ele sabia, nós não sabíamos fazer, mas nós, toda a igreja junto, nós construímos com ele, né? Muitos irmãos vinham aqui, faziam alimentação, carregavam o tijolo, faziam a massa, cada um teve uma participação, né? Outros financeiramente, né? Contribuíram, enfim, cada um deu uma participação. Todos nós aqui somos participantes, vamos dizer, da construção dessa igreja, né? De alguma maneira ou de outra, né? Outros anônimos, outros que talvez nem congregam aqui conosco, né? Mas cada um tem uma participação. Assim é no reino de Deus, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando nós juntos, nós edificamos o corpo de Cristo, o crescimento do corpo de Cristo, e individualmente também a nós, né? Para o aumento de si mesmo em amor. Então, somos edificados, um ao outro edifica o outro, né? E ao mesmo tempo somos edificados nós mesmos, né? Então, é isso, meus irmãos. Temos que, não há remédio para a nossa vida, não há como nós sermos curados dos nossos traumas, dos nossos males. A igreja, falando da igreja, né, do corpo de Cristo, não tem como a igreja ser curada individualmente, né? Eu quero seguir do meu jeito, não tem como, né? Como dizer, uma pessoa que está doente, por exemplo, né? Ela não tira, está com problema num braço, por exemplo, não arranca o braço dela, leva lá para o médico, para o hospital, né? A hora que estiver pronto o braço, traz de volta. Então, a pessoa, o corpo vai junto, né? Então, no momento que vai junto, conserta junto e volta junto, né? Sofre junto, a hora que cura, alegra junto, né? Então, assim é a igreja, né? Não tem como nós ser curados, por exemplo, das nossas debilidades sozinhos, né? Nós precisamos estar no corpo de Cristo, né? Que nem eu falei, né? Não tem como o meu braço, vamos dizer, se curar sozinho. Ir lá no hospital, o dia que está pronto, manda o Uber. Não, o corpo vai junto, né? Então, assim, para nós sermos curados, nós temos que estar juntos, em unidade, né? E nos esforçando, né? Suportando uns aos outros com amor, né? Então é isso que Deus requer de cada um de nós, né? Que Deus venha a manter sempre a unidade no nosso coração, né? Então, que aumente o nosso amor no nosso coração, né? Para nós prosseguir, né? Nós suportar os nossos irmãos que é cristão, os irmãos mundo afora, e cumpriu a palavra do Senhor. Mateus 5,42 diz que temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, né? Imagina, né? Então, às vezes nós achamos difícil suportar o nosso irmão, né? Eu acho difícil, meu irmão não aguento mais ele. Mas a Bíblia já diz além, né? Eu tenho que amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue. Muitas vezes eu não consigo olhar para o meu irmão e suportar ele, mas a Bíblia vai além, né? Eu tenho que amar o meu inimigo e orar por aquele que nos persegue. Amém? Então guarde essa palavra nessa noite, uma palavra de unidade, né? Então, que nós venhamos estarmos unidos cada vez mais, né? E juntos fazendo essa obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, né? Como ele falou, né?
andeis de modo digno na vocação que fosse chamado. Né? Então, importa que quando nós desenvolvemos mansidão, humildade, longanimidade, suportamos uns aos outros em amor, né? Nós estamos exercendo o que a palavra de Deus diz que é para nós andar de modo digno. Amém? Deus abençoe a todos e faça a palavra para o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.